precisar fazer alterações táticas, né, no Atlético nesse momento. 12h22, daqui a pouquinho o Vincenzo volta pra gente falar um pouquinho mais do Atlético Paranaense, porque agora o assunto é o Coritiba. O Alexandre Senechal já está com a gente pra gente falar da lesão do goleiro Gabriel e também trazer informações de como foi o primeiro treino do Slimani como jogador do Coxa. Uma ótima tarde pra você, Ale. Um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Começando pela grande polêmica do dia, né? Pelo menos de ontem para hoje, né? Começou ontem essa polêmica, quando o Coritiba divulgou uma nota breve dizendo: o atleta Gabriel Vasconcelos sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha da perna direita e já realiza tratamento conservador com a fisioterapia. Essa notícia saiu ontem, o Coritiba divulgou essa nota ontem falando do estado clínico do Gabriel já no final da tarde, começo de noite de ontem, e gerou muita polêmica entre os torcedores do Coritiba, nas redes sociais também, porque a imagem do gol do Fortaleza, o gol de falta do Marinho, mostra o Gabriel colocando a mão na parte de trás do joelho esquerdo, da perna esquerda. E aí próximo à panturrilha também, eu fiquei até numa dúvida, conversei com algumas pessoas sobre isso, não sabiam dizer se era lesão no joelho, se era na panturrilha, e aí o Coritiba, conversei logo após o jogo, né? E aí no dia, 2 dias depois, o Coritiba solta uma nota dizendo que o Gabriel tem essa lesão de grau 2 e deve tirá-lo de combate aí por alguns dias, é possível que ele não jogue, inclusive, contra o São Paulo, só que o Coritiba informou que a lesão foi na perna direita, e aí começaram aquelas teorias da conspiração, de que, ele coloca a mão na perna esquerda, machuca a direita. O vídeo divulgado em matéria do Globo Esporte mostra o Gabriel mancando da perna esquerda quando ele desembarca aqui em Curitiba na segunda-feira. Então, as teorias da conspiração foram todas feitas em torno dessa lesão. Oficialmente, Gabriel com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e desfalque do Coritiba. Mas, se tem o lado ruim da história, né, se tem a lesão do Gabriel, o desfalque provável do camisa número 1 para a próxima partida do Coxa, tem o lado bom. Slimani começou a treinar junto ao elenco do Coritiba nessa terça-feira. A representação foi ontem à tarde no CT da Graciosa. E pelos relatos que eu tive de pessoas que viram a atividade, o homem é diferente, viu, TT? O cara é muito bom, se a bola chegar nele, ele vai fazer gol. A expectativa, a primeira impressão sobre o Slimani parece ter sido boa lá no CT da Graciosa, TT. E aí, galera, polêmica em jogo. Fala aí, Jana. É que eu achei que às vezes pode ser um erro ali na transmissão daquela inversão de imagem que fica espelhada. Não. Mas ele chegou na esquerda mesmo. Se ele chegou mancando no aeroporto na esquerda e saiu direita, e eu não sei explicar. Eu também achei bem estranho. E viralizou, inclusive, na internet, nas redes sociais, no Instagram do Instagrams de tirar sarro, né? Do rival e tal, galera zoando, né? Mas assim, eu conversei com algumas pessoas lá que me juraram que realmente tem lesão, de fato. Mas é na direita ou na esquerda? Na direita. Eu até comentei brincando, né? Falei, foi crise de identidade da dor, então. Sentiu em uma, machucou a outra, né? A outra ficou com inveja. Lesão muscular gastronêmio lateral e sólio 2B. Essa é a lesão. Nossa senhora. Então assim, realmente existiu a lesão, né? Não entendi de fato essa questão da forma como mancou, e principalmente quando ele cai. Na hora que ele cai no chão, ele coloca a mão literalmente na esquerda, né? Porque ele cai com a direita em cima e daí ele vira, ó. A gente tá vendo na imagem nesse momento, ele vira com a mão na esquerda. Perna esquerda. Ó, ele vira ali, ó, e coloca a mão na perna esquerda. Na esquerda. Como direita, Tarcísio? Não, esquerda. Como direita, cara? Não tem uma imagem de frente direita. Que aparece a esquerda. Ó, ele vira pro outro lado e coloca a mão na parte de cima, na perna de cima. As fotos aparecem ele segurando a perna esquerda. A perna esquerda. Então, assim, ele segura a perna esquerda ali, é estranho, mas, bom, vai entender. Mas, confirmação de que realmente foi lesão. Não foi migué. Não foi migué, né? Porque ele fez exames e constata a lesão em imagem, né? Ele fez ressonância e constatou a lesão.
É isso que eu ia falar. Ninguém avalia uma lesão de grau 2 sem um Exato. exame de imagem, né, Exatamente. Não tem como. Não é olhando e falando, opa, essa aqui é grau 2. Não é assim. Pois é. Ele teve que fazer ressonância magnética ontem e a confirmação foi de que ele se machucou mesmo. Agora, como eu disse no destaque, né? Nesse exato momento, o Luan Poli vai ter a chance dele de provar pro torcedor também, né? E é claro, a torcida tá criticando tanto o Gabriel, agora é torcer pra não sentir falta dele com os jogos do Luan Poli. Porque assim, o Luan Poli lá no começo do ano, ele perdeu espaço até pro Marcão. Teve jogos que o Marcão era reserva e o Luan Poli não, né? E isso foi informação lá de dentro de que o Marcão havia virado o goleiro 2. Com o Antônio Oliveira principalmente. O goleiro reserva era o Marcão. O Luan Poli era o terceiro goleiro. Então, o Luan Poli ainda não teve tantos jogos, né? Claro, porque o Gabriel não deu espaço, né? E agora que talvez esse espaço nem fosse existir, mesmo com a falha... Ia continuar, né? Eu acho que o Gabriel ia continuar. E agora ele vai ter esse espaço dele e a gente espera que ele consiga contribuir com um bom trabalho, né? E até que ponto, Dal, que claro, como a gente já falou, ele foi afastado por lesão e tal, mas até que ponto pro atleta, pro goleiro, pra pessoa Gabriel, é bom dar um tempo pra cabeça depois do que aconteceu? Olha, a torcida tá pegando no pé dele. Não sei se ele iria se importar tanto assim, pra ser bem sincero. Mas é difícil porque até um mês e meio atrás, a gente tava falando que ele era o cara que vinha, que botava a cara, era importante, a torcida gritava o nome dele, vaiava era mais os outros. Regular, né? A torcida vaiava os outros e gritava o nome dele sempre. Então, é difícil, né? Saber o que se passa na cabeça do Gabriel nesse momento. Mas ele é um cara que tem uma carreira de Europa a vida inteira. Ele é um cara que naturalmente sabe lidar com pressão. Jogou em time grande, né? Teve boas campanhas na Europa, fez um ótimo 2022 quando ele chegou, se machucou e já voltou. Inclusive, a lesão que ele teve ano passado quando ele chegou em treinamento foi uma lesão de panturrilha, né? Então isso pode ainda ser afetado. Então a expectativa é que ele volte mais forte, é natural. E talvez dá esse... Eu acho que pela experiência que tem, ele não sentiria tanto, sabe, TT? Mas se você vê a visão geral, é melhor preservá-lo. Sim. Né? Talvez seja melhor preservá-lo. Eu acho que pela instituição, enfim, talvez seja o momento mesmo de dar um tempo para a cabeça dele, mas e vi até alguns números, né, que passaram a ser divulgados depois dessa falha, né, porque foi uma falha, sim, né, individual dele ali naquele lance, não que ele tenha falhado em todos os jogos. Ele costuma ser um jogador mais regular. Claro que acho que pelo momento que o Coritiba vive, quem que não tá falhando, né? Acho que o clube, o time de forma geral tá apresentando muitas falhas individuais, mas esses números também acho que precisam ser um pouco mais amplificados, né? Porque olha como que o sistema defensivo de forma geral do Coritiba tá sofrendo, né? É um sistema ainda frágil, né? Que às vezes faz um jogo bom, depois o outro acaba tendo uma postura completamente diferente, ou às vezes faz um bom primeiro tempo, um segundo tempo completamente desprevenido, e aí sobra tudo pro goleiro, né? Claro que ele que lá tá na meta ali acaba tendo que carregar essa responsabilidade até pela experiência que tem até em relação aos outros jogadores. O time vem mudando bastante e ele é o jogador que, né, está desde o início do time ali no time titular, que vem mantendo ali a sua posição. Então não acho assim que não, o Gabriel acho que não dá mais pra ele no Coritiba. Às vezes é o momento do jogador. Acho que o goleiro, mesmo os melhores goleiros, em alguns momentos da carreira eles são vaiados, eles falham. Vejo o Cássio, né? Ontem fez uma partida espetacular. Então também, claro, teve a trave ali, mas assim, são momentos, né? São fases, e o Coritiba tá vivendo uma péssima fase, então claro que acaba refletindo também.
Lógico que de 30 chances que o adversário tem, o sistema defensivo deixa passar 4 e o Gabriel salva 2. Aí ele falha em uma e ele vai ser, logicamente, bombardeado, né? E outra, quanto tempo o Coritiba tem sofrido com goleiros que falham, mas com goleiros que são confiáveis também. Eu vou dar um exemplo bem claro. Podem não concordar. O Wilson salvou muito o Coritiba. Muito, eu já até falei diversas vezes que naquele ano de 2018, que quando o Coxa tava na Série B e não conseguiu subir, se não fosse o Wilson, tinha ido pra Série C tranquilamente. Sim, e aí você pega a reta final de 2017, em que o Wilson falha em 3 jogos importantes e o Coxa cai. Com um jogo, com uma rodada na zona de rebaixamento, a 38ª. O Wilson falha contra a Chape, falha contra o Galo e falha contra o São Paulo. São 3 jogos na reta final que definem o rebaixamento do Coxa aquele ano. O Wilson, ele se tornou muito ídolo pelo número de jogos e porque muitas vezes ele ia lá e fazia um gol de pênalti. Em 2020, já no começo de 2021, mas ainda na temporada de 2020, por conta da pandemia que atrasou tudo, quando o Morínigo chega, o Coritiba conquista uma vitória contra o Vasco, tinha empatado o Atletiba, conquista a vitória contra o Vasco por 1-0 fora. Se vence o Fluminense, tinha ficado com a mesma pontuação para sair da zona de rebaixamento que o time que estava em 16º. O Wilson leva um gol por baixo das pernas e deixa um empate de 3-3 acontecer. Um frangaço. Ali, esfria de novo e o Coritiba não consegue reagir. Não que ia se salvar, nem nada, mas acontece. Ontem, inclusive, a gente teve a informação que o Thiago Mel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira Feminina, não faz mais parte do plantel da Seleção Brasileira. Foi desligado e não faz mais parte. E aí o nosso ouvinte aqui, o Diego Wisniewski, tem chances do Coritiba... Foi em primeira mão do Rick Sport Clube, viu? Da Mari Becker. Foi em primeira mão isso aqui no Rick Sport Clube, viu, TT? E tem chances do Coritiba contratar o Thiago Mel para preparação de goleiros do Coritiba? Hein, Alê? Então, TT, tem vários profissionais no mercado. Eu conversei com alguns deles, inclusive, que tem interesse de ir para o Coritiba. A SAF estuda, inclusive, a questão da preparação de goleiros. Mas, assim, é algo muito... ainda abstrato, né? O Coritiba tem a sua comissão técnica, tem o trabalho com o pessoal escolhido pelo Thiago Kozlowski, que fazia parte da comissão permanente do Coritiba e deve seguir pelo menos até o final do ano. Mas assim, gerou essa informação que a Mari Becker trouxe em primeira mão, repetindo aqui no Rick Sport Clube, nas nossas redes sociais. Ela gerou um burburinho na torcida do Coritiba na tarde de ontem, né? E o Thiago Mel, um cara que passou pelo Coritiba, assim como o irmão dele, o Cassius Hartmann, também começou por lá e tudo mais. São 2 caras daqui de Curitiba que moram na cidade e estão no mercado. E 2 profissionais de primeiro nível. Então, assim, opções no mercado tem diversas, né? A questão é saber se isso vai influenciar alguma coisa no Curitiba. A tendência é que não. O Thiago eu contrataria. O Cassius, desculpa, mas... acho que, ele tava há um tempo já fora, trabalhou no Paraná na divisão de acesso. Trabalhou no Paraná na divisão de acesso, exatamente. O Thiago Mel tava num nível muito mais alto, né? E daí por isso que eu acho que eu traria. Porque daí se for pra trazer um só por trazer, eu deixo o Fernando Corrêa lá. Roberto... O Cassius é primo, não irmão, né? Isso, né? Acabei de te informar, primo, não é irmão. Tem razão, o Thiago Mel, que é filho do Rodolfo Mel, grande preparador físico da equipe do Levir Coupe, né? Que inclusive também estava no Paraná nessa temporada de 2023. O Thiago Mel sai do Coxa para ir para a seleção, justamente. Roberto Chuca diz aqui que o questionamento no Coritiba é como está sendo a preparação dos goleiros, porque faz tempo que o Coritiba não tem goleiros que fazem a diferença. Então, também aí é um ponto difícil de a gente entrar, porque até que ponto o goleiro sozinho consegue fazer a diferença? É que senão a gente vai começar a falar, poxa, quantos gols o Coritiba perdeu de fazer também? Aí é um problema técnico de finalização. Exatamente. Aí o torcedor vai começar a reclamar que não tem um treinador que treine finalização? É difícil, é um assunto complicado. Porque é natural que tem goleiro que vai fazer milagre. Ano passado mesmo, até o começo desse ano...
o Gabriel tinha tido pênaltis contra ele e ele nunca tinha levado um gol de pênalti no Coxa. Tinham sido 2, se eu não me engano, e ele pegou os 2 ano passado. Aí esse ano, o Gabriel não é pegador de pênalti. Claro que é, cara. Só que, pô, o pênalti também não é só mérito do goleiro. Tem mérito do batedor quando ele faz o gol, não tem? Sim. Assim como quando o goleiro pega, talvez nem sempre seja desmérito do batedor. Então, assim, é o que eu tô falando, o goleiro não faz milagre. Mas claro que eu acho que uma preparação física mais refinada pode fazer a diferença. Talvez a gente veja isso agora, se realmente isso está acontecendo. Porque se o Luan Poli vai assumir, pelo menos nos 2 próximos jogos aí, a meta do Coritiba, a gente vai ver qual o nível ele está, né? Rapidamente, TT, só essa questão de... que eu considero da questão da preparação de goleiros, eu não sou especialista nisso, mas eu vejo um padrão nas falhas. E aí que pra mim o processo de alguma maneira está errado, né? Eu não tenho um embasamento teórico como preparador de goleiro pra falar o que precisa fazer ou não pra mudar. Isso não é minha função, mas estou falando aqui, não estou jogando culpa em ninguém, mas estou falando que existe um padrão desde o ano passado em falhas de goleiros do Coritiba. O Marcão falhou igual, Alex Muralha falhou igual, Rafael William falhou igual e agora o Gabriel falhou igual. São 4. Não é coincidência. É erro. Tem algum erro nessa questão. Porque não é possível os caras que nunca tomaram um gol desse jeito começarem a tomar. Em menos de 2 anos, 4 goleiros diferentes tomarem gols da mesma forma. Então por isso que eu tô falando. Não quero jogar a culpa em ninguém. Mas eu vejo um padrão nas falhas. E esse é o problema pra mim. 12:38. Esse é o Bate Pronto Curitiba. Tá planejando um carro novo, a casa própria ou aquela reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Libertadores e de Sul-Americana. E tem os palpites, porque ontem, gente, eu estava impossível. Acertei todos os meus palpites e tô com o bolso cheio. Intervalinho rápido aqui no FM 107.1. Você que tá na live, fica com a gente que a gente volta já.